Eu trabalhava como caixa numa Raia Drogasil. Essa história aconteceu numa noite tranquila, estava tarde, acho que faltavam uns 30 minutos para a gente fechar. Eu estava sozinho e já fazia uns 10 ou 15 minutos que nenhum cliente tinha entrado na loja. Foi quando eu notei um sujeito entrando, vestido com um uniforme de segurança. O sujeito era alto, meio forte, e estava de óculos escuros. Parecia aqueles seguranças de filme. No começo não liguei muito, até vê-lo olhando ao redor, como se estivesse me procurando. Aí ele veio direto na minha direção enquanto eu estava atrás do balcão, perto do caixa. Chegando perto, ele me cumprimentou com um sorriso e eu respondi. Logo em seguida, ele perguntou se eu estava sozinho trabalhando. O sujeito parecia meio apressado, falou rápido que ele e o parceiro tinham corrido atrás de um cara pela rua, que tinha agredido alguém. Disse que o indivíduo tinha corrido para nossa propriedade e tentou entrar pela porta dos fundos, que estava trancada. Depois fez um estrago no estacionamento antes de serem pegos. Me informou que a polícia já tinha sido chamada e estava a caminho, e que eu precisava ir lá fora ver o estrago. Não dava para acreditar, porque parecia uma noite normal de trabalho, e eu não tinha visto nem ouvido nada do estacionamento. Nada louco assim tinha acontecido enquanto eu trabalhava lá. Saí de trás do balcão, o sujeito me disse para seguir ele e saiu rápido da loja. Agora eu deixava a loja sem ninguém, o que não foi muito esperto da minha parte, mas achei que estava tudo bem. Quando saímos, ele foi direto pela calçada ao lado da loja e contornou o prédio. Só dava para ver meu carro no estacionamento, mais nada. Conforme chegávamos ao fim da calçada, não vi nem ouvi nada estranho. Na verdade, estava um silêncio total lá fora. Foi aí que me bateu uma sensação ruim. Percebi o quão suspeita era toda aquela situação. Logo, começamos a contornar o prédio até os fundos. Estava ainda mais escuro e silencioso lá, mas quando consegui ver, tinha outro homem de uniforme de segurança parado, e só. Não tinha estrago nenhum e nem sinal do outro cara. Sem pensar muito, falei que precisava pegar uma coisa rapidinho e já voltava. Parei e comecei a voltar para a loja. Escutei o homem dizendo, não, meio alto, mas ele não tentou me parar. Andei rápido de volta para dentro e fiquei sem saber o que fazer. Pensei que o homem entraria atrás de mim na loja, mas ele não entrou. Pensei em trancar as portas e estava prestes a fazer isso quando ouvi um carro indo embora. Não vi qual era, no entanto. Decidi olhar fora e quando olhei, realmente não vi nada. Saí para fora e tudo estava calmo. Resolvi dar a volta completa na Raia Drogasil e investigar. Tava tudo certo. Os homens tinham sumido. Claramente toda aquela história que o homem me contou era furada. Duvido muito que ele fosse um segurança de verdade. Senti como se tivesse escapado de uma. Mesmo sem saber qual era o plano deles, fico aliviado que tenham ido embora. A polícia também nunca apareceu como o homem tinha dito. Trabalhei até o final do meu turno, tranquei tudo e fui embora. Durante o resto do tempo que trabalhei lá, nunca mais vi aquele sujeito. E nada parecido voltou a acontecer. Há alguns meses, fui a uma Drogarias Araújo para pegar umas comidas. Estava com fome e não tinha muita coisa em casa. Esperava comprar algo como um Gatorade e mais alguma coisa. Eram mais ou menos 11 da noite, talvez até mais tarde. Tinha uma Drogarias Araújo logo ali na rua do meu apartamento. Moro numa cidade, então tem vários lugares que ficam abertos até tarde por perto. Já fui a essa Drogarias Araújo mais vezes do que consigo contar. Eles ficam abertos 24 horas e é bem pertinho. Por isso que é meu ponto de parada em muitas noites tardias. Enfim, completei a caminhada de uns 5 minutos e entrei. A loja estava muito quieta. Normalmente teria pelo menos algumas pessoas fazendo compras, mas naquela noite não tinha ninguém. Fui até o corredor de lanches, encontrei algo e depois fui pegar uma bebida gelada. Esse corredor ficava bem no fundo da loja, encostado na parede. Não fiquei olhando as bebidas por mais de 1 minuto. Ouvi alguém caminhando em minha direção, vindo do fundo da loja. Quem quer que fosse caminhou direto até mim e parou. Olhei para o lado e vi um homem parado ali. Ele tinha cabelos escuros, meio bagunçados. O homem me perguntou como eu estava. Pelo menos foi o que achei que ele disse. Era meio difícil de entender. Algo nele parecia meio estranho. Depois ele me perguntou se eu ia comprar para ele as bebidas que eu tinha na mão.
Dei uma risadinha e disse que não, achando que o cara estava de brincadeira. Mas ele estava me deixando desconfortável, e eu realmente não achava que era brincadeira. Então ele me pediu dinheiro. Disse não para ele na hora. Ele xingou e foi embora. Quando ele saiu de vista e foi para outro corredor, ouvi o homem gritar algo alto. Não dava para entender o quê. Isso me fez querer só sair da loja. Peguei minhas coisas e fui para o caixa. Tinha um funcionário trabalhando, mas a loja tinha caixas automáticos, e usei um deles. Saí da loja e comecei a caminhada de volta para casa. Saindo da loja, tudo bem. Mas mais ou menos na metade do caminho para casa, claro, o homem apareceu de novo. Até que foi sorte eu ter notado. Estava andando e ouvi alguém caminhando na calçada atrás de mim, mas na cidade sempre tem gente andando, então não liguei muito. Dei uma olhada para trás casualmente e foi quando vi o cara. Ele já estava me olhando e caminhava uns 15 metros atrás. A distância entre a gente era grande, mas ainda assim tive uma sensação ruim. Estávamos longe da drogaria Araújo, então senti que havia uma boa chance de ele estar atrás de mim. Também não tinha muita gente por perto àquela hora. Continuei andando, mas acelerei o passo. Foi quando notei o som de passos atrás de mim se aproximando. Olhei para trás e vi que o homem estava numa espécie de caminhada acelerada, quase correndo. Estava ganhando terreno rápido. Não tinha certeza do que fazer, mas quando continuei, notei um bar que ainda estava aberto logo à frente. Quando cheguei lá, entrei no bar. O homem estava a uns 6 metros de mim nesse ponto. Depois de entrar no bar, fui para o fundo do estabelecimento. Tinha uma quantidade decente de pessoas lá dentro. Não estava lotado, mas me senti muito mais seguro. O homem não entrou no bar, ficou esperando lá fora, e pensei que talvez tivesse passado e ido embora. Então comecei a sair, mas foi quando vi o mesmo cara pela janela. Estava parado do lado de fora, parecia que estava me esperando. Com minha sacola da drogaria Araújo na mão, fui até o bar e peguei um lugar vago. Pedi uma bebida e fiquei lá, gastando eu tempo. Assisti à TV e de vez em quando olhava para a janela. O homem ficou lá fora por uns 20 minutos. Finalmente não o vi mais. Aí pude finalmente sair. Caminhei com cuidado o resto do caminho de volta para o meu apartamento. Cheguei em casa bem mais tarde do que tinha planejado, mas pelo menos estava seguro. O homem não apareceu mais, e ainda bem. Não o vi desde então. Mas ainda me pergunto o que teria acontecido se ele tivesse me alcançado. Só de pensar me dá arrepios. Na escola, eu tinha alguns amigos próximos, Jason e Brian. Nós fazíamos bastante coisa juntos, e quando chegou a hora de nos formarmos, o Jason teve que se mudar para Lexington, Carolina do Sul, com sua família, por causa do trabalho de seu pai. Depois de nos formarmos e ele ter completado a mudança com sua família, meu amigo Brian e eu fomos convidados a visitar por um fim de semana sua nova casa. Decidimos, por tédio, começar a caminhar pela floresta e pelo campo próximos, o que nos levou a descobrir um rio. Era uma área belíssima e transmitia uma paz enorme, mas acabamos nos perdendo. Decidimos continuar seguindo o rio, pois perdemos a noção de qual direção era a montanha. Sem ouvir sons de civilização por perto, rapidamente nos preocupamos em encontrar um telefone para ligar para a mãe ou o pai do Jason e pedir que nos buscassem, onde quer que estivéssemos, embora não encontrássemos nenhuma estrada pavimentada ou rua por perto. Conforme seguimos o rio, chegamos a um prédio antigo que parecia uma igreja, feito de tijolos vermelhos muito antigos, com um estacionamento de terra e uma estrada de terra que levava até ele. Estava bastante tomado pelo crescimento de plantas e arbustos. Decidimos entrar para ver se havia pessoas e talvez pedir para usar o telefone e obter o endereço do local. Notamos que havia alguns carros antigos que pareciam ser dos anos 70 ou 80. 4 deles muito sujos e enferrujados neste estacionamento de terra, com pneus furados ou faltando. Eles eram todos de cor branca, ou costumavam ser, e estavam estacionados um ao lado do outro em fila. À medida que nos aproximávamos, ouvimos sons de música gospel e alguns cantos dentro da igreja. Ficamos aliviados por haver pessoas, então entramos na igreja, que parecia ser bastante antiga e em ruínas. Espiamos pelas portas principais até o corredor,
e vimos o que estimei ser algumas dezenas de pessoas, vestidas tão bem quanto possível para a ocasião, embora estivessem claramente em condições humildes. Quando entramos, uma senhora de cabelos brancos, usando óculos de aro grosso que estava tocando o piano da igreja, parou de tocar e nos olhou, sem expressão alguma no rosto. O que aconteceu a seguir realmente me marcou e nunca esquecerei enquanto viver. Todos naquela igreja pararam de cantar e colocaram suas folhas de cânticos no chão, e todos lentamente viraram suas cabeças e nos olharam com olhares vazios e nada acolhedores. Jason disse: "Desculpem a interrupção. Só queremos usar o telefone para chamar meus pais para nos buscar." Ninguém falou. Estava um completo silêncio naquela igreja, além dos bancos de madeira rangendo sob o peso das pessoas sentadas neles. Então, nós apenas recuamos lentamente pela porta, deixamos que ela se fechasse atrás de nós, nos olhamos com um medo imenso e saímos quietos. Começamos a caminhar pela estrada de terra, e quando o Brian mencionou que não havia cruzes ou qualquer coisa cristã lá dentro, olhamos de volta para a estrada e vimos que talvez uma dúzia daquelas pessoas, todos homens, haviam saído para a frente da igreja e estavam lá, nos observando atentamente enquanto caminhávamos pela estrada. Isso nos assustou, e começamos a correr pela estrada de terra por o que pareceu ser meia hora. Finalmente chegamos a um posto de gasolina muito antigo e em ruínas, que parecia um daqueles postos de serviço completo antigos. Entramos para encontrar as prateleiras quase vazias e empoeiradas a uma rápida olhada, e um homem velho, excessivamente bronzeado e de aspecto rústico, com um boné de beisebol realmente oleoso e sujo, estava atrás do balcão lendo algum livro antigo com bordas desgastadas e páginas amareladas. Ele levantou os olhos e disse: "Vocês estão perdidos, hein? É só seguir por esse caminho por onde vieram, virem à esquerda e a continuem nessa estrada até verem um poste de telefone e virem à direita no poste. Continuem pela trilha que levará até uma rodovia." Agradecemos ao homem e saímos rapidamente. E enquanto caminhávamos pela estrada até o poste de telefone que o homem nos indicou, olhamos novamente para trás e vimos o velho na frente do posto de gasolina, com os braços cruzados, apenas nos encarando com um sorriso maldoso e dentes podres à mostra. Chegamos ao poste, viramos à direita e seguimos pela trilha até a rodovia mais próxima. Depois de mais ou menos meia hora de caminhada no crepúsculo, já tinha escurecido quando chegamos à rodovia, e tentamos fazer sinal para algumas pessoas que passavam, mas ninguém parou. Felizmente, um policial nos viu e parou para ajudar. Contamos que estávamos perdidos e demos a ele o endereço do Jason, ao que ele assobiou e disse que realmente estávamos perdidos. Levou cerca de 30 minutos para que o policial nos levasse de volta à casa do Jason, e durante o bate-papo, ele nos disse que precisávamos ter cuidado naquelas florestas, pois há algumas pessoas estranhas por lá, incluindo seguidores de práticas obscuras. Há muito tempo atrás, estou falando como há 8 anos, 2 amigos e eu, James e Sean, fizemos algo realmente estúpido. Mas naquela época fazer coisas estúpidas era o que fazíamos para passar o tempo. Não somos mais realmente amigos do James, mas o Sean e eu ainda conversamos frequentemente, e muitas vezes falamos um com o outro sobre essa história. Tínhamos 19 anos de idade e morávamos em Nova Jersey. Havia muitas casas vazias em nossa antiga cidade, e no topo de uma estrada montanhosa não muito longe de nossas casas, havia uma igreja abandonada. Os locais conheciam a igreja. Ela ficava em uma estrada fechada e havia sido abandonada por muitos anos. Não tenho certeza se ainda está de pé ou qual é o estado atual dela, já que agora moro na Flórida. Mas James, Sean e eu, sendo os jovens problemáticos e buscadores de emoção que éramos, bolamos esse plano genial de levar um tabuleiro Ouija para a igreja tarde da noite. Isso foi em outubro, então acho que estávamos fazendo isso em homenagem à temporada assustadora. Sean tinha o tabuleiro Ouija no armário dele, então ele o trouxe. Eu estava dirigindo, primeiro peguei o James, depois o Sean, e nós simplesmente fomos direto para a igreja. Como a estrada subindo a colina para a igreja estava literalmente bloqueada, tivemos que estacionar à beira da estrada e caminhar a partir daí.
Seguimos a estrada subindo a colina até a igreja, usando apenas uma lanterna no início. Não queríamos chamar muita atenção, mas uma vez que chegamos ao topo da colina, praticamente todos nós três ligamos nossas lanternas. A igreja era cercada por bosques em praticamente todas as direções e tinha um estacionamento de cascalho ao lado. A igreja havia sido invadida inúmeras vezes antes e estava coberta de grafite, então a grande porta da frente já estava entreaberta. 2 de nós tivemos que trabalhar juntos para puxá-la, porque raspava no chão. Uma vez lá dentro, naturalmente apenas olhamos ao redor com nossas lanternas para nos certificar de que ninguém mais estava lá. Era definitivamente arrepiante estar naquele lugar à noite. Sean preparou o tabuleiro Ouija e então tirou 3 velas de sua mochila também e riu, dizendo que isso aumentaria a experiência. Ele colocou as 3 velas em formação de triângulo ao redor do tabuleiro e quando todas estavam acesas, desligamos nossas lanternas. Agora, a única luz no lugar vinha das velas, criando uma atmosfera muito mais sinistra e desconfortável. Realmente não conseguíamos ver mais do que talvez 2 metros em todas as direções. Então começamos a brincar com o tabuleiro Ouija. Sean estava fazendo a maior parte da conversa nesse ponto. Não consigo me lembrar exatamente do que ele disse, mas ele definitivamente começou com "Há alguém aí?" e as típicas perguntas clichês de tabuleiro Ouija. O ponteiro começou a se mover e começamos a rir. Eu sabia que era um deles fazendo isso. Sinto que não é possível brincar com um tabuleiro Ouija com seus amigos sem que alguém brinque movendo o ponteiro. Nós entramos na brincadeira, embora, e quem quer que estivesse movendo, soletrou algumas palavras. Enquanto isso estava acontecendo, porém, ouvimos um som estranho de algo quebrando vindo do altar da igreja. A melhor maneira que posso descrever é que soou como um grande pedaço de madeira quebrando. Nesse momento, o medo tomou conta da gente, e não tinha outra possibilidade que não fosse apenas sair correndo sem pegar nada. Esse incidente na igreja abandonada parece uma daquelas experiências que ficam gravadas na memória para sempre, especialmente quando mistura elementos de suspense, adrenalina e o desconhecido. A reação imediata de todos nós ao som e ao lançamento inesperado da pedra mostra o quanto a situação era tensa e assustadora. A decisão foi de Sean e James para voltar no dia seguinte para buscar o tabuleiro Ouija, apesar do medo. Encontramos os objetos alterados, o que piora ainda mais mistério à história. Independentemente de crenças pessoais sobre o sobrenatural ou explicação lógica para os acontecimentos, é claro que essa experiência teve um impacto significativo em nossas vidas. A ausência do tabuleiro Ouija, mas a presença das velas, pode sugerir várias coisas, desde uma presença ou interferência de alguém que a gente não percebeu, até uma simples brincadeira de alguém que encontrou o local depois. De qualquer maneira, é uma lembrança poderosa do que pode acontecer quando a curiosidade encontra o desconhecido, especialmente em locais com histórias ou atmosferas já carregadas de tensão e mistério. Isso aconteceu no condado de Warren, Geórgia, uma parte muito rural do interior do estado. Eu estava com minha namorada, Marissa, e estávamos dirigindo pela área para ver se era um lugar em que gostaríamos de morar. Era muito tranquilo e espaçoso, exatamente o que queríamos. Nós 2 somos católicos romanos, mas ela gosta de ir à igreja um pouco mais do que eu. Era um dia de semana, no meio do dia, e não havia muito tráfego. Checamos várias coisas na área que seriam importantes de ver antes de decidir se mudar para lá. Já que a Marissa é apaixonada por cavalos, um grande motivo para nos mudarmos para uma área rural era para que ela tivesse um celeiro para seus cavalos. Depois de olharmos algumas propriedades listadas à venda, passamos por uma pequena e simpática igreja à beira de uma estrada muito tranquila, com vários carros no estacionamento. Essa igreja não ficava longe da última propriedade que tínhamos visto. Então a Marissa me cutucou e disse que deveríamos ver se havia uma missa acontecendo, para ver se era agradável. Então, eu entrei no estacionamento, que mais parecia de terra, do prédio, e estacionei ao lado de uma velha minivan vermelha. Muitos dos carros no estacionamento eram mais antigos. Na verdade, eu diria que a maioria deles. Mencionei isso para a Marissa quando saímos do carro, e ela concordou, dizendo que provavelmente era porque era uma área de baixa renda.
Eu abri a porta da igreja para nós e entramos. Era bem pequena por dentro, como esperávamos. Eu diria que havia 5 fileiras de bancos, cada uma cortada ao meio no meio pelo corredor central. Deveria ter pelo menos 20 pessoas lá, embora não fosse uma multidão mais velha. Geralmente, em qualquer missa, grande ou pequena, você veria uma quantidade decente de idosos, mas baseado na parte de trás da cabeça de todos ali, parecia que todos estavam na faixa dos 30 aos 40 anos. Parecia que todos estavam sentados em silêncio por algum tipo de oração. Quando nos sentamos no fundo, as pessoas mais próximas começaram a nos olhar, uma de cada vez. E conforme outros percebiam o olhar, olhavam para ver o que os outros estavam olhando e depois olhavam para nós. Marissa e eu nos olhamos e então olhamos nervosamente de volta para todos. Tudo o que conseguimos pensar em fazer foi sorrir, mas ninguém sorriu de volta. Eles nos davam os olhares mais hostis e eu percebi que ninguém estava vestido adequadamente para uma missa. O que estava acontecendo aqui? Foi quando percebi que não havia mulheres ali, nenhuma além da Marissa. Nos olhares, pareciam estar olhando mais para a Marissa do que para mim. Um homem mascarado na frente do que deveria ser o altar, então se levantou e apontou para nós, perguntando quem nos tinha convidado. Tomei a iniciativa de responder por nós, dizendo que estávamos apenas de passagem. Vimos que havia uma missa acontecendo e queríamos participar. Claramente, o homem não era um padre. E aquilo definitivamente não era uma igreja católica romana. O homem mascarado disse que precisávamos sair imediatamente. Nesse momento, cada última pessoa na igreja estava olhando para nós. Eu disse: "Vamos, querida." E nos levantamos e corremos para o carro. Não perdemos tempo. Entrei no carro e saímos daquele estacionamento imediatamente. Mas ambos notamos pelo retrovisor alguém do prédio entrando em uma van no estacionamento. Eu senti que de nenhuma maneira eles nos seguiriam, até vermos aquela van cinza se aproximando de nós pelo espelho. Fiz a Marissa colocar no GPS o endereço da delegacia de polícia do condado de Warren e dirigimos direto para lá. A van esteve atrás de nós o tempo todo, não muito perto, mas o suficiente para ser óbvio. No segundo em que entramos no estacionamento da segurança pública, a van continuou dirigindo estrada abaixo. Quando ela se foi, simplesmente dirigimos direto para casa e nunca mais olhamos para o condado de Warren novamente. Claramente, acabamos em algum tipo de reunião de culto, mas eu não entendo por que alguém nos seguiu, nem por que estavam tendo sua reunião à luz do dia, ou por que não trancaram a porta pelo menos. Um dia, há mais ou menos um ano, eu fui até uma das farmácias Pague Menos para pegar minha receita. Estava voltando do trabalho e, por sorte, tinha tempo suficiente antes da farmácia fechar. Entrei na fila do drive-thru ao lado do prédio e dei minhas informações. Depois de 1 minuto ou mais, minha receita foi entregue e eu fui embora. Lembro que não tinha ninguém na fila atrás de mim quando saí. Mas, quando estava saindo, notei um carro parado, só no aguardo, no estacionamento. Não estava no meu caminho, mas também não estava numa vaga. Assim que passei por ele, o carro começou a me seguir. Era um sedã de 4 portas, prata, provavelmente uns 5 anos de uso. No geral, um veículo bem comum. Depois de sair do estacionamento e entrar na estrada, o carro continuou atrás de mim. Só reparei nele porque estava seguindo meio perto. Logo, entrei numa estrada de várias faixas e fiquei na direita. Esperava ser ultrapassado por esse carro, mas não fui. O sedã prata continuou bem atrás do meu. Tava meio chato porque ele estava colado em mim. Finalmente, depois de uns 5 minutos, chegou a minha saída da rodovia. Fiquei aliviado por sair, mas quando saí, o carro atrás fez o mesmo. Agora eu estava realmente preocupado. Não sabia se estava sendo seguido. Parecia que sim, para ser sincero. Para testar, virei imediatamente no estacionamento de um posto de gasolina. O carro atrás fez o mesmo. Depois, dei a volta e voltei para a estrada. E o carro seguiu, copiando tudo que eu fazia. Enquanto continuava meu caminho para casa, agora estava realmente preocupado. Também me perguntava quem era e por que estava me seguindo. Tentei pensar em possíveis motivos. Eu conhecia?
Nunca tinha visto esse carro antes, então acho que não. Teria feito algo para deixá-los irritados? Não achei que passar por eles no estacionamento faria isso. Talvez fiz algo antes, quando estava indo para a Pague Menos. Mas de verdade, não conseguia me lembrar de nada. Se tivesse fechado alguém ou algo do tipo, com certeza lembraria. Não tinha ideia de por que esse sujeito estava atrás de mim. Talvez ele tivesse me confundido com outra pessoa. Continuei indo para casa, porque não sabia o que mais fazer naquele momento. Mas estava começando a ficar realmente preocupado. Logo, cheguei na entrada do meu bairro. Moro o que eu descreveria como um bairro típico. Muitas ruas com várias casas, uma ao lado da outra. Quando o carro ainda estava colado em mim, fiquei desesperado. Comecei a virar à esquerda e à direita. A cada nova rua que chegava, eu virava. Estava cansado de ser seguido, mas incrivelmente, a cada curva que eu fazia, o carro continuava seguindo e fazia o mesmo. Comecei a encostar na beira da estrada então, porque não aguentava mais. Não tinha realmente um plano, e para falar a verdade, nem sei direito por que parei. O carro parou logo atrás de mim. Foi quando pensei melhor e acelerei. O carro acelerou rápido também, voltando a me seguir. Basicamente, rodei pelo bairro por o que pareceu uma eternidade. Para ser honesto, foram uns 20 minutos. Ia para a esquerda, direita, esquerda, tentando apenas perder o carro. Ficava virando constantemente e basicamente dando voltas no meu bairro. Finalmente, o carro virou numa rua em outra direção que eu não tinha ido. Não acreditei no começo. Continuei fazendo o que estava fazendo só para garantir. Quando não vi mais o carro por um tempo, tive certeza de que finalmente tinha ido embora e voltei para minha casa. Cheguei em casa em segurança e olhei pela janela várias vezes depois de chegar para ter certeza de que o carro não aparecia na minha garagem ou algo assim. Felizmente não apareceu. Até hoje, ainda me pergunto o que exatamente aconteceu. Por que o carro me seguiu por tanto tempo? Nunca consegui ver direito quem era o motorista. Só vi a silhueta de alguém dirigindo. Acho que era um homem, mas para ser sincero, nem tenho certeza. Também nunca peguei a placa, então sabia que seria inútil reportar. Desde esse incidente, voltei várias vezes na mesma Pague Menos para pegar minha receita. Graças a Deus, nada parecido aconteceu. Mas estou sempre mais atento hoje em dia, e se algo assim acontecer de novo, dirigiria direto para uma delegacia.